E se eu te dissesse que a solidão que você sente hoje pode ser o portal para uma das maiores experiências com Deus da sua vida? Sim, aquela sensação de estar sozinho, abandonado ou esquecido pode ser, na verdade, o momento em que Deus está mais perto do que nunca. Você já parou para pensar que na Bíblia, alguns dos maiores milagres e encontros com Deus aconteceram justamente quando as pessoas estavam completamente sozinhas? Moisés no deserto, Elias na caverna, até mesmo Jesus no Getsemane. E se eu te disser que, neste exato momento, Deus está preparando algo poderoso para você, algo que só será revelado se você continuar assistindo a este vídeo? A solidão é um sentimento que todos nós experimentamos em algum momento da vida. Pode ser a solidão de um coração partido, de uma perda irreparável, de uma traição inesperada, ou até mesmo daquela sensação de estar cercado de pessoas, mas ainda assim se sentir completamente só. Mas o que a maioria de nós não percebe é que a solidão pode ser um convite divino. Deus muitas vezes usa esses momentos para nos tirar do barulho do mundo e nos levar a um lugar de quietude, onde podemos ouvir a sua voz com clareza. É como se Ele dissesse: filho, filha, eu preciso que você pare. Eu preciso que você se afaste das distrações e se concentre em mim. E é exatamente isso que vamos explorar hoje. Como Deus atua quando você se sente sozinho. Você descobrirá que a solidão não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para ouvir a voz de Deus como nunca antes. E mais, no final deste vídeo, você receberá uma mensagem que pode mudar completamente a forma como você enxerga os momentos de solitude na sua vida. Mas antes de começarmos, quero te pedir algo importante. Comente abaixo: Deus está comigo, como uma declaração de fé, de que mesmo na solidão, você sabe que Ele está ao seu lado. E se este conteúdo está tocando o seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Assim, você ajuda a levar esta mensagem de esperança a mais pessoas que também precisam ouvir que Deus nunca as abandona. Agora, prepare o seu coração, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos pode transformar a sua vida. Vamos começar. A solidão de Elias na caverna. 1 Reis 19, 9 e 18. A história de Elias é uma das mais marcantes da Bíblia quando falamos sobre solidão e o agir de Deus. Elias havia acabado de experimentar uma das maiores vitórias de sua vida. No Monte Carmelo, ele desafiou os profetas de Baal e viu Deus enviar fogo do céu para consumir o sacrifício, provando que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Foi um momento de triunfo, de confirmação do poder divino. No entanto, logo após essa vitória, Elias se viu fugindo da rainha Jezabel, que havia jurado matá-lo. Ele estava exausto, com medo e, acima de tudo, sozinho. Elias chegou a um ponto de desespero tão profundo que pediu a Deus para tirar a sua vida. Ele se sentiu abandonado, achando que todo o seu trabalho havia sido em vão. Ele disse: já chega, Senhor. Tira a minha vida, pois não sou melhor do que os meus antepassados. Esse é um dos momentos mais vulneráveis de Elias e nos mostra que até os maiores heróis da fé podem experimentar a solidão e o desespero. Mas foi exatamente nesse momento de solidão extrema que Deus se revelou a Elias de uma maneira única. Elias se refugiou em uma caverna no Monte Horebe e foi ali que Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Essa pergunta não era para Deus obter informação, mas para fazer Elias refletir sobre o seu estado emocional e espiritual. Elias respondeu que estava sozinho, que todos haviam abandonado a aliança com Deus e que só ele havia permanecido fiel. Então Deus disse a Elias para sair da caverna e se colocar diante dele.
E foi ali que algo extraordinário aconteceu. Primeiro houve um vento forte, tão poderoso que partia as rochas, mas Deus não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida houve um fogo, mas Deus também não estava no fogo. Finalmente, houve um sussurro suave, uma voz calma e tranquila. E foi nesse sussurro que Deus falou com Elias. Essa história nos ensina algo profundo. Muitas vezes esperamos que Deus se revele de maneira grandiosa e espetacular, mas Ele prefere falar conosco no silêncio, na quietude, na solidão. A solidão pode ser o lugar onde Deus nos tira do barulho do mundo e nos permite ouvir a sua voz com clareza. E você? Já parou para ouvir o sussurro de Deus no silêncio da sua solidão? Talvez Ele esteja tentando te dizer algo que só pode ser ouvido quando tudo ao seu redor está quieto. A solidão pode ser um convite para um encontro íntimo com o Pai, um momento em que Ele nos prepara para o próximo passo da nossa jornada. Deus não abandonou Elias na caverna, e Ele não vai te abandonar no seu deserto. A solidão pode ser difícil, mas é também um lugar de transformação. É onde Deus nos molda, nos fortalece e nos prepara para o que está por vir. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, saiba que Deus está com você, e Ele tem um propósito para esse momento. Além disso, a história de Elias nos mostra que a solidão pode ser um lugar de renovação. Depois desse encontro com Deus, Elias recebeu novas instruções e foi comissionado para ungir novos líderes. A solidão não foi o fim da sua história, mas o começo de um novo capítulo. Da mesma forma, a solidão que você está enfrentando pode ser o prelúdio para algo maior que Deus quer fazer na sua vida. Portanto, não tema a solidão. Em vez disso, veja-a como uma oportunidade para se aproximar de Deus e ouvir a sua voz. Ele está com você e Ele tem um plano para transformar a sua solidão em uma história de esperança e propósito. A promessa de Deus a Josué. Josué 1:9. Após a morte de Moisés, Josué foi chamado para liderar o povo de Israel em uma das jornadas mais desafiadoras da história bíblica, a conquista da Terra Prometida. E imagine a pressão que Josué deve ter sentido. Ele estava assumindo o lugar de um dos maiores líderes que Israel já conhecera, e agora era responsável por guiar um povo inteiro para uma terra que estava repleta de inimigos poderosos. Josué estava sozinho em sua posição de liderança e é provável que ele tenha sentido o peso da solidão e da responsabilidade. Ele havia sido servo de Moisés por anos, mas agora era ele quem estava no comando. E como se não bastasse a pressão da liderança, ele também enfrentava o desafio de conquistar uma terra habitada por nações fortes e bem armadas. Foi exatamente nesse momento que Deus lhe deu uma das promessas mais poderosas da Bíblia. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa promessa não era apenas para Josué. Ela é para todos nós que nos sentimos sozinhos em meio aos desafios da vida. Deus estava dizendo a Josué que mesmo que ele se sentisse sozinho, ele nunca o abandonaria. A presença de Deus seria constante, inabalável e suficiente para guiá-lo em cada passo. Mas o que essa promessa significa para nós hoje? Significa que, quando nos sentimos sozinhos, podemos confiar que Deus está conosco. Ele não nos promete uma vida sem desafios, mas nos promete a sua presença em cada um deles. E essa presença é o que nos dá força e coragem para seguir em frente. A solidão pode nos fazer sentir pequenos e incapazes, mas a promessa de Deus nos lembra que Ele é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. Josué não conquistou a terra prometida por sua própria força, mas pela fé na promessa de Deus.
Da mesma forma, nós não precisamos enfrentar a solidão sozinhos. Podemos confiar que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo. E mais, a solidão pode ser um lugar onde descobrimos que a presença de Deus é suficiente. Josué aprendeu a depender de Deus de uma maneira que talvez não tivesse aprendido se não estivesse sozinho em sua liderança. Da mesma forma, a solidão pode nos ensinar a confiar em Deus de uma forma mais profunda e significativa. Além disso, a promessa de Deus a Josué nos mostra que a solidão pode ser um lugar de preparação. Antes de conquistar a terra prometida, Josué precisou confiar em Deus e se fortalecer na sua presença. Da mesma forma, os momentos de solidão na nossa vida podem ser um tempo de preparação para o que Deus tem reservado para nós. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se da promessa de Deus a Josué. Ele está com você e Ele nunca vai te abandonar. A solidão pode ser difícil, mas é também um lugar onde podemos experimentar a fidelidade de Deus de uma maneira única. E quando confiamos nele, descobrimos que a sua presença é tudo o que precisamos. Portanto, seja forte e corajoso. Não tema a solidão, pois Deus está com você. Ele tem um plano para transformar a sua solidão em uma história de vitória. E propósito, Jesus no Getsêmani, Mateus 26, 36, 46. Um dos momentos mais profundos de solidão na Bíblia é o que Jesus viveu no jardim do Getsêmani. Na véspera da sua crucificação, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João para orar. Ele estava profundamente angustiado e disse aos discípulos: "A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo." Jesus, o Filho de Deus, que havia realizado milagres, curado enfermos e ensinado multidões, agora estava enfrentando uma solidão avassaladora. Ele sabia o que estava por vir: a traição, a tortura, a cruz. E, em meio a essa angústia, ele buscou o conforto dos seus discípulos. No entanto, eles não conseguiram permanecer acordados. 3 vezes Jesus os encontrou dormindo, e ele disse a Pedro: "Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora?" Essa cena nos mostra que mesmo Jesus, o Salvador do mundo, experimentou a solidão. Ele entende o que é sentir-se abandonado, mesmo por aqueles que mais amamos. Mas foi nesse momento de solidão extrema que Jesus nos deu um exemplo poderoso de como lidar com a dor. Ele orou. No Getsêmani, Jesus orou ao Pai: "Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa oração revela a humanidade de Jesus, mas também a sua total submissão à vontade de Deus. Ele estava sozinho, mas não estava desamparado. Ele encontrou força na comunhão com o Pai. Essa história nos ensina que a solidão pode ser um lugar de entrega. Quando nos sentimos sozinhos, podemos seguir o exemplo de Jesus e levar nossas angústias a Deus em oração. A solidão não precisa ser um lugar de desespero, mas um lugar onde nos conectamos profundamente com o Pai. Além disso, o Getsêmani nos mostra que a solidão pode ser um lugar de preparação para o propósito de Deus. Jesus estava se preparando para o sacrifício que mudaria a história da humanidade. Da mesma forma, os momentos de solidão na nossa vida podem ser um tempo de preparação para o que Deus tem reservado para nós. E você? Já passou por um Getsêmani na sua vida? Um momento em que você se sentiu sozinho, angustiado e até mesmo abandonado? Saiba que Jesus entende a sua dor. Ele esteve lá e Ele está com você agora, pronto para te fortalecer e guiar. A solidão pode ser difícil, mas também pode ser um lugar onde encontramos a força de Deus. Quando nos entregamos a Ele em oração, descobrimos que a sua presença é suficiente. E assim como Jesus, podemos sair da solidão preparados para cumprir o propósito de Deus na nossa vida.
A solidão de Paulo na prisão, 2 Timóteo 4, 16, 18. O apóstolo Paulo é um dos maiores exemplos de como a solidão pode ser um lugar de profunda comunhão com Deus. Em suas cartas, especialmente em 2 Timóteo, vemos Paulo enfrentando momentos de solidão extrema. Ele estava preso, aguardando o julgamento que poderia levar à sua execução. Em 2 Timóteo 4,16, ele escreve: "Na minha primeira defesa, ninguém me apoiou, todos me abandonaram." Imagine a dor de Paulo. Ele havia dedicado sua vida a pregar o Evangelho, a plantar igrejas e a discipular pessoas. No entanto, no momento em que mais precisava de apoio, ele se viu sozinho. Mas em meio a essa solidão, Paulo encontrou uma verdade poderosa. "Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças." Essa declaração de Paulo nos mostra que, mesmo quando todos nos abandonam, Deus permanece fiel. A solidão pode nos fazer sentir desamparados, mas ela também pode nos levar a uma dependência mais profunda de Deus. Foi na prisão, em meio à solidão, que Paulo escreveu algumas de suas cartas mais inspiradoras, que continuam a impactar vidas até hoje. A solidão de Paulo também nos ensina que Deus pode usar os nossos momentos de isolamento para nos fortalecer e nos preparar para o próximo capítulo da nossa jornada. Enquanto estava preso, Paulo não apenas escreveu cartas, mas também evangelizou seus carcereiros e até mesmo membros da casa de César. A solidão não o impediu de cumprir o seu chamado. Pelo contrário, ela o levou a depender ainda mais de Deus. E você? Já se sentiu abandonado por aqueles que você esperava que estivessem ao seu lado? Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante à de Paulo, onde parece que todos se afastaram. Saiba que, assim como Paulo, você não está sozinho. Deus está ao seu lado, e Ele pode te dar forças para enfrentar qualquer desafio. Solidão pode ser um lugar onde descobrimos que a presença de Deus é suficiente. Paulo aprendeu que mesmo na prisão, ele podia experimentar a liberdade que vem da comunhão com Cristo. Da mesma forma, nós podemos encontrar paz e propósito mesmo nos momentos mais solitários da nossa vida. Além disso, a história de Paulo nos lembra que a solidão pode ser um lugar de impacto. Enquanto estava preso, Paulo continuou a compartilhar o Evangelho e a encorajar outros crentes. Da mesma forma, os momentos de solidão na nossa vida podem ser uma oportunidade para impactar vidas de maneiras que nunca imaginamos. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se da promessa de Deus a Paulo: "O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial." A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim da história. Deus está com você, e Ele tem um plano para transformar a sua solidão em uma história de esperança e propósito. A história de Hagar no deserto, Gênesis 21, 14, 19. A história de Hagar é uma das mais emocionantes e profundas quando falamos sobre solidão e o cuidado de Deus. Hagar era uma serva egípcia de Sara, esposa de Abraão. Depois de anos de esterilidade, Sara deu Hagar a Abraão para que ela gerasse um filho em seu lugar. Hagar deu à luz Ismael, mas com o tempo, a relação entre Sara e Hagar se tornou tensa. Quando Sara finalmente teve seu próprio filho, Isaque, ela insistiu que Abraão expulsasse Hagar e Ismael. Abraão, embora relutante, acabou concordando. Ele deu a Hagar um pouco de água e pão e a enviou para o deserto com o menino. Imagine a dor e a solidão de Hagar. Ela estava sozinha, sem rumo, com um filho para cuidar e sem recursos para sobreviver. Quando a água acabou, Hagar colocou Ismael debaixo de um arbusto e se afastou, dizendo: "Não posso ver o menino morrer."
Ela chorou, sentindo-se completamente abandonada. Mas foi nesse momento de desespero e solidão que Deus agiu. A Bíblia diz que Deus ouviu o choro do menino e enviou um anjo para confortar Agar. O anjo disse a ela: "Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Levante-se, pegue-o pela mão, porque dele farei um grande povo." Então, Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água. Ela encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Essa história nos ensina várias lições poderosas sobre a solidão e o cuidado de Deus. Primeiro, ela nos mostra que Deus vê a nossa dor, mesmo quando nos sentimos invisíveis. Agar era uma serva, uma estrangeira, alguém que poderia facilmente ser esquecida, mas Deus não a esqueceu. Ele ouviu o choro dela e do seu filho e interveio no momento exato. Segundo, a história de Agar nos ensina que a solidão pode ser um lugar de revelação. Foi no deserto, no lugar mais desolado, que Deus se revelou a Agar de uma maneira única. Ele não apenas a salvou da morte, mas também lhe deu uma promessa. Ismael se tornaria uma grande nação. A solidão de Agar não foi o fim da sua história, mas o começo de um novo capítulo. Terceiro, essa história nos lembra que Deus está conosco mesmo quando nos sentimos abandonados por todos. Agar havia sido expulsa, mas Deus não a abandonou. Ele proveu para ela e para Ismael, mostrando que Ele é o Deus que vê, o Deus que ouve e o Deus que age. E você? Já se sentiu como Agar, sozinho e sem esperança? Talvez você esteja enfrentando uma situação em que se sente abandonado, sem recursos e sem saber para onde ir. Saiba que Deus vê a sua dor, Ele ouve o seu choro e Ele tem um plano para você, assim como teve para Agar. A solidão pode ser um lugar onde descobrimos que Deus é o nosso provedor. Agar encontrou um poço no deserto, um lugar onde ela menos esperava. Da mesma forma, Deus pode abrir portas e prover para você de maneiras que você nem imagina. Portanto, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se da história de Agar. Deus está com você e Ele tem um plano para transformar a sua solidão em uma história de esperança e provisão. A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim. É apenas um capítulo na jornada que Deus está escrevendo na sua vida. A solidão como preparação para o propósito. Êxodo 3:1-10. A história de Moisés é um dos exemplos mais claros de como a solidão pode ser um tempo de preparação para o propósito de Deus. Moisés havia crescido como príncipe do Egito, mas após matar um egípcio em defesa de um hebreu, ele fugiu para o deserto de Midian. Ali, ele passou 40 anos cuidando de ovelhas, longe de tudo o que conhecia. Imagine a solidão de Moisés. Ele havia deixado para trás sua família, sua posição e seu povo. Agora, ele estava sozinho no deserto, vivendo uma vida completamente diferente da que ele havia planejado. Mas foi nesse lugar de solidão que Deus o preparou para o seu propósito. Um dia, enquanto Moisés cuidava das ovelhas, ele viu uma sarça que queimava, mas não se consumia. Quando ele se aproximou para investigar, Deus falou com ele: "Moisés, Moisés!" E Moisés respondeu: "Eis-me aqui." Deus então revelou o seu plano. Moisés seria o instrumento para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito. Essa história nos ensina que a solidão pode ser um lugar de preparação. Moisés passou 40 anos no deserto e durante esse tempo Deus o estava moldando para o seu chamado. No deserto, Moisés aprendeu humildade, paciência e dependência de Deus. Ele também aprendeu a ouvir a voz de Deus, algo que seria essencial para o seu papel como líder. A solidão de Moisés não foi um acidente.
foi parte do plano de Deus. Ele precisava ser preparado para a tarefa que estava à frente. Da mesma forma, os momentos de solidão na nossa vida podem ser um tempo de preparação para o que Deus tem reservado para nós. Além disso, a história de Moisés nos mostra que a solidão pode ser um lugar de encontro com Deus. Foi no deserto, longe das distrações do mundo, que Moisés teve um encontro transformador com Deus. A sarça ardente foi um sinal de que Deus estava com ele, mesmo naquele lugar solitário. E você? Já passou por um deserto na sua vida? Um momento em que você se sentiu sozinho, longe de tudo o que conhecia? Saiba que Deus pode estar usando esse tempo para te preparar para o seu propósito. A solidão pode ser um lugar onde você aprende a depender de Deus e a ouvir a sua voz. A solidão também pode ser um lugar de revelação. Para Moisés, o deserto foi onde ele descobriu o seu chamado. Da mesma forma, Deus pode usar os momentos de solidão na sua vida para revelar o seu plano para você. Portanto, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se da história de Moisés. A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim. É um lugar de preparação, de encontro com Deus e de revelação do seu propósito. Deus está com você e Ele está te preparando para algo maior do que você pode imaginar. A promessa de Jesus aos discípulos, Mateus 28, 20. Um dos momentos mais significativos da Bíblia, quando falamos sobre solidão e a presença de Deus, é a promessa que Jesus fez aos seus discípulos antes de ascender aos céus. Ele disse: "E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos." Essa promessa não foi apenas para os discípulos que estavam ali presentes. Ela é para todos nós, em todos os momentos da nossa vida, especialmente quando nos sentimos sozinhos. Jesus fez essa promessa após a sua ressurreição, um momento em que os discípulos estavam passando por uma mistura de emoções. Eles haviam visto Jesus crucificado, experimentado a dor da sua morte e agora testemunhado a alegria da sua ressurreição. No entanto, Jesus estava prestes a subir ao céu, e os discípulos poderiam se sentir abandonados novamente. Mas Jesus lhes garantiu que ele nunca os deixaria. Essa promessa é profundamente significativa porque nos lembra que mesmo quando nos sentimos sozinhos, Jesus está conosco. Ele não nos promete uma vida sem desafios, mas nos promete a sua presença constante. E essa presença é o que nos dá força, coragem e esperança para enfrentar qualquer situação. A solidão pode nos fazer sentir isolados, mas a promessa de Jesus nos lembra que Ele está sempre ao nosso lado. Ele não é um Deus distante, mas um Salvador que caminha conosco em cada momento da nossa jornada. Essa verdade é especialmente reconfortante quando enfrentamos momentos de dor, incerteza ou desespero. Além disso, a promessa de Jesus nos ensina que a solidão pode ser um lugar onde experimentamos a sua presença de uma maneira única. Quando estamos sozinhos, podemos nos concentrar mais facilmente em ouvir a voz de Deus e sentir a sua presença. A solidão pode ser um convite para uma intimidade mais profunda com Ele. E você? Já se sentiu sozinho, mesmo sabendo que Jesus prometeu estar sempre com você? Talvez você esteja enfrentando uma situação em que a solidão parece esmagadora, mas saiba que Jesus está ao seu lado. Ele entende a sua dor e Ele está pronto para te confortar e fortalecer. A promessa de Jesus também nos lembra que a solidão não é o fim da história. Assim como os discípulos foram enviados para pregar o Evangelho a todas as nações, nós também temos um propósito a cumprir. E a presença de Jesus é o que nos capacita para essa missão. Portanto, se você está se sentindo sozinho hoje,
Lembre-se da promessa de Jesus: eu estarei sempre com vocês. A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim. É um lugar onde podemos experimentar a presença de Deus de uma maneira única e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Além disso, a promessa de Jesus nos desafia a confiar nele, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Os discípulos não sabiam exatamente o que o futuro lhes reservava, mas eles sabiam que Jesus estaria com eles. Da mesma forma, nós podemos confiar que, mesmo nos momentos mais solitários, Deus está no controle e tem um plano para a nossa vida. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se, você não está sozinho. Jesus está com você e Ele nunca vai te abandonar. A solidão pode ser um lugar de encontro com Ele, um lugar onde você descobre que a sua presença é suficiente. A solidão como oportunidade para crescimento. Salmos 23, 1, 4. O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, e ele nos oferece uma perspectiva poderosa sobre a solidão e o cuidado de Deus. Davi, o autor do Salmo, escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras nos mostram que mesmo nos momentos mais solitários e desafiadores da vida, Deus está conosco. O vale da sombra da morte pode ser entendido como um lugar de profunda solidão, dor ou incerteza. Mas Davi nos lembra que, mesmo nesses lugares, não precisamos temer, porque Deus está conosco. A solidão pode ser um vale, mas também pode ser um lugar de crescimento. Quando estamos sozinhos, podemos nos concentrar mais facilmente em ouvir a voz de Deus e refletir sobre a sua palavra. A solidão pode ser um tempo de renovação espiritual, onde nossa fé é fortalecida e nossa dependência de Deus é aprofundada. Além disso, o Salmo 23 nos ensina que a solidão pode ser um lugar de provisão. Davi diz que Deus o leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Essas imagens nos lembram que, mesmo nos momentos mais desolados, Deus pode nos prover o que precisamos. Ele pode nos dar paz, esperança e força para continuar. E você? Já passou por um vale da sombra da morte na sua vida? Um momento em que a solidão parecia insuportável e o futuro incerto? Saiba que Deus está com você, assim como esteve com Davi. Ele pode te guiar, te confortar e te fortalecer, mesmo nos momentos mais difíceis. A solidão também pode ser um lugar de aprendizado. Davi aprendeu a confiar em Deus como seu pastor, alguém que cuida dele, guia-o e protege-o. Da mesma forma, nós podemos aprender a confiar em Deus como nosso provedor e protetor. A solidão pode nos ensinar a depender dele de uma maneira mais profunda e significativa. Além disso, o Salmo 23 nos lembra que a solidão não é o fim da história. Davi não ficou preso no vale. Ele foi guiado por Deus para pastos verdejantes e águas tranquilas. Da mesma forma, os momentos de solidão na nossa vida podem ser apenas uma fase, um tempo de preparação para o que Deus tem reservado para nós. Portanto, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se do Salmo 23. Deus é o seu pastor e Ele está com você, mesmo no vale da sombra da morte. A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim. É um lugar onde podemos crescer na nossa fé, experimentar a provisão de Deus e nos preparar para o que Ele tem reservado para nós. Além disso, a solidão pode ser um lugar de transformação. Davi não era o mesmo depois de passar pelo vale. Ele saiu mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. Da mesma forma, nós podemos sair dos nossos momentos de solidão transformados,
prontos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, lembre-se, você não está sozinho. Deus está com você e Ele tem um plano para transformar a sua solidão em uma história de esperança e propósito. A solidão pode ser um vale, mas também pode ser um lugar de encontro com Deus e de crescimento espiritual. Chegamos ao final deste estudo e quero parabenizá-lo por ter chegado até aqui. Você faz parte de um grupo seleto de pessoas que buscam respostas na palavra de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. A sua dedicação em assistir até o final mostra que o seu coração está aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. E eu creio que Ele falou com você hoje. Ao longo deste vídeo, exploramos como Deus atua quando nos sentimos sozinhos. Vimos histórias poderosas, como a de Elias na caverna, Josué assumindo a liderança, Jesus no Getsêmani, Paulo na prisão, Agar no deserto e Moisés no deserto. Cada uma dessas histórias nos mostrou que a solidão não é um sinal de abandono, mas uma oportunidade para experimentar a presença de Deus de uma maneira única. A solidão pode ser um vale, mas, como vimos no Salmo 23, é um vale onde Deus caminha conosco. Ele nos guia, nos conforta e nos prepara para o que está por vir. A solidão pode ser um lugar de transformação, onde aprendemos a depender de Deus, a ouvir a sua voz e a confiar no seu plano. E você? O que você aprendeu hoje? Como essas histórias tocaram o seu coração? Eu quero te convidar a refletir sobre isso e a compartilhar nos comentários. Escreva "Deus nunca me abandona" como uma declaração de fé de que, mesmo na solidão, você sabe que Ele está ao seu lado. Além disso, se este vídeo tocou o seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com alguém que também precisa ouvir esta mensagem. Muitas pessoas estão enfrentando momentos de solidão e precisam saber que Deus está com elas. Ao compartilhar este vídeo, você está ajudando a levar esperança e conforto a quem precisa. E se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever agora mesmo. Aqui nós buscamos trazer mensagens que fortalecem a sua fé e te ajudam a se conectar mais profundamente com Deus. A sua inscrição é muito importante, pois ajuda o YouTube a recomendar este conteúdo para mais pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Quero também te encorajar a continuar buscando a Deus, mesmo nos momentos de solidão. A solidão pode ser difícil, mas ela não é o fim da história. É um lugar onde Deus nos prepara, nos transforma e nos fortalece para o que está por vir. Ele tem um propósito para cada momento da sua vida, e a solidão pode ser apenas um capítulo na jornada que Ele está escrevendo para você. Antes de encerrarmos, quero deixar uma última reflexão. A solidão pode ser um lugar de encontro com Deus. Quando estamos sozinhos, podemos ouvir a sua voz com mais clareza, sentir a sua presença de uma maneira mais profunda e experimentar o seu amor de uma forma única. Então, se você está se sentindo sozinho hoje, saiba que Deus está com você e Ele quer se revelar a você de uma maneira especial. E agora, como prometido, aqui está a penúltima mensagem de hoje, que pode conter a chave para desbloquear uma bênção na sua vida. A solidão não é o fim, é o começo de um novo capítulo com Deus. Guarde essa mensagem no seu coração e permita que ela transforme a sua perspectiva sobre os momentos de solitude. Por fim, quero te convidar a ficar em silêncio por alguns minutos, aproveitando a música que acompanha este vídeo. Use esse momento para oferecer palavras de louvor e gratidão a Deus. Deixe que a sua paz inunde o seu coração e renove as suas forças. E, se possível, não pausar o vídeo até que ele termine por completo, para não interromper essa conexão espiritual. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até o final. Você é especial e eu creio que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Continue buscando a Ele
e você verá que a solidão pode ser transformada em uma história de esperança, propósito e vitória. Que a paz de Cristo esteja com você e que Ele continue guiando os seus passos. Amém.